Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá na segunda carta de Paulo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Você vai abrir no capítulo 4. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Quem encontrou aí o texto da palavra de Deus? 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Quem encontrou, diga um amém. Na semana passada nós começamos uma série de sermões, os 5 solas da Reforma Protestante. No mês de outubro celebramos a Reforma Protestante. Neste ano faremos 507 anos desde 1517, quando Martinho Lutero afixou na Catedral de Wittenberg, no dia 31 de outubro, as 95 proposições que convocavam para um debate acadêmico acerca das indulgências. Então veja o buraco onde a igreja se precipitou. O lodo, o esgoto, a venda de absolvição, a venda de perdão, inclusive por entes mortos. E Martinho Lutero traz de volta o senso de que o arrependimento verdadeiro não são atos externos, sacramentais, mas interno. O verdadeiro arrependimento vem de dentro. Amém, queridos irmãos? E estes solas, eles sintetizam toda a nossa fé, sola Escritura, sola gratia, sola fide, solo Christus, soli Deo glória. São esses somentes da Reforma Protestante. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. Estes somentes sintetizam. Nós vamos entender um pouco mais no decorrer do nosso sermão. Amém? Então diz assim a palavra de Deus em 2 Timóteo 4. Eu estou lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Ok? Diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ela foi lida, ela é santa, inerrante, inspirada, infalível. E nós estamos, Deus, diante dela. Há temor em nossos corações, há respeito em nossos corações. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Todo o povo de Deus diz? Amém, que bom. Queridos, no dia 31 de outubro, Lutero afixou 95 proposições, convocando toda a cristandade para um debate acadêmico, uma disputa acadêmica
em reação à venda de indulgências por um dominicano chamado John Tetzel. Esse dominicano vendia absolvição, perdão, com a intenção de reduzir as penas temporais cometidas pelos pecados. E essa pena reduzida era, às vezes, em relação ao próprio comprador, ou também de seus entes já falecidos. Então veja o delírio, o buraco, o lodo, o esgoto em que se jogou a própria igreja de Jesus. E os nossos dias não são diferentes, irmãos. A gente olha para John Tetzel e a gente pensa, mas que miserável, mas quantos Tetzels nós temos no século 21? Quantas pessoas vendendo a graça? Quantas pessoas vendendo pregações? Está aí. Está aí, irmãos. Está escancarado aí. E nós temos que tomar um cuidado como igreja, para que, porque às vezes a gente interpreta assim, mas eles estão fazendo isso, nós não faremos, irmãos, não dê de Pedro. Eles podem te negar Jesus. Não pense que você é forte o suficiente para não se contaminar com essas baixarias que a gente vê hoje. Todos nós estamos sujeitos a isso. Vender a fé, irmãos. E por isso nós precisamos sempre voltar às nossas raízes para entender o que é de fato a fé que professamos. E por isso, todo mês de outubro, essa igreja tem celebrado, desde o seu início, essa reforma que foi tão importante para a igreja. E veja, conquanto Lutero tenha sido aquele que de fato precipitou a reforma protestante, muitos outros movimentos vieram antes, condenando tais práticas. Nós podemos citar, por exemplo, John Wycliffe, que foi sacerdote e professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Podemos citar John Huss, que foi professor na Universidade de Praga. Na cidade de Praga tem uma estátua enorme de John Huss. Podemos citar Jerônimo Savonarola, um frade francês, aliás, italiano, de Florença. Podemos citar Mester Eckhart, Nicolau de Cusa, tantos homens que vieram antes de Lutero e que já falavam a respeito da verdadeira piedade, do retorno às escrituras sagradas, do verdadeiro arrependimento, do sincero arrependimento. E ainda que existam todos esses homens anteriores a Lutero, foi ele que, quando afixou aquelas teses, fez com que essa reforma se precipitasse na Europa. Irmãos, esses slogans, eles não surgiram de uma vez só, do início da reforma protestante, não. Eles foram surgindo, por exemplo, o sola fide, sola gratia, sola escritura, já estavam espalhados os principais reformadores no século XVI. Mas nos séculos posteriores vieram os outros solas. O Soli Deo Gloria, por exemplo. Alguém já ouviu falar de Johann Sebastian Bach, o grande músico? Um dos maiores compositores da história da humanidade. Não há ninguém que estude música clássica e que não passe por Bach. Ele assinava no final das suas obras SDG. O que significa SDG? É uma expressão latina. Soli Deo Gloria. Somente a Deus toda a glória. Queridos, preste bem atenção. Se você é um médico e você termina uma cirurgia com excelência, honre a Deus, dê a Deus toda a glória pela execução daquela cirurgia. Se você é um professor e você tem educado com excelência as crianças, os adolescentes, formados jovens nas universidades, dê a Deus toda a glória. Se você é uma enfermeira que presta um trabalho com excelência, que cuida de uma equipe dos enfermos, dos doentes, e eles percebem esse amor, porque
É possível perceber isso? Dê a Deus toda a glória. Se você é um grande atleta e fez um excelente gol, ou uma excelente cesta, dê a Deus toda a glória. Como é legal quando a gente vê num estádio um jogador que executa bem sua função e aí ele vai, hoje não pode mais, né? Proíbem-se tudo, né? E ele levanta a camisa e dá a glória a Cristo Jesus. Isso é bonito, Johann Sebastian Bach fazia isso. Hoje, irmãos, eu quero conversar com vocês, já que o professor Valtair Miranda, pastor e professor, esteve aqui no último domingo, nos abençoando através do Sola Gratia. Eu quero conversar com vocês sobre o Sola Escritura. Só a Escritura. E por quê, irmãos? Porque somente a Escritura é fundamental para a nossa fé. Porque, irmãos, é a partir da palavra de Deus que temos a consistência da nossa fé. Só a partir das Escrituras eu terei uma compreensão clara de quem Deus é e de sua vontade para nós. A título de exemplo, se eu perguntasse para você quem é Jesus, como seria a sua resposta? Jesus, Ele é o Salvador de todos. Ele é aquele que curou os cegos, que levantou os coxos, que acalmou a tempestade. Eu pergunto para você, essa resposta tem como base o quê? Qual escrito, irmãos? A palavra de Deus, os evangelhos. Porque nos evangelhos extraímos as principais lições sobre Jesus, nos escritos dos apóstolos. Ou seja, é impossível ter uma fé madura sem a Escritura. É impossível fugir das ciladas heréticas sem a Escritura. Porque a Escritura é a base da nossa fé. Porque a Escritura é que nos alimenta a nossa alma e alimenta as nossas confissões. Quem Jesus é, nós olhamos para a Escritura. Quem o Espírito Santo é, nós olhamos para a Escritura. Quem nós somos, olhamos para a Escritura Sagrada. No concílio de Worms, em 1521, Lutero foi convocado na presença de Carlos V, o imperador da Saxônia. E a declaração que ele deu naquele concílio foi uma das declarações mais extraordinárias, que mostra uma coragem que nós todos devemos ter. Diante de imperadores, sacerdotes religiosos, que forçavam que Lutero negasse a fé, ele disse assim: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma clara razão, estou preso às Escrituras. Estou cativo às Escrituras que tenho citado. E a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso negar e não negarei nada, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. Diante da violência de seu tempo, das acusações religiosas e imperiais, lá em Worms, em 1521, Lutero disse assim: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Queridos irmãos, será que nós temos a mesma coragem? Será que nós temos o mesmo peito para afirmar, mesmo diante de uma possível morte, que as nossas consciências estão cativas à Escritura Sagrada? Irmãos, quantos apelos que nós temos hoje, quantos delírios nós temos hoje, quantos devaneios nós temos hoje, quantas mentiras tratadas como verdades nós temos hoje. Aonde a nossa fé se ancora? Quais são os fundamentos da nossa fé? A Escritura Sagrada, ela é a autoridade primal e final da nossa fé.
Não podemos confessar quem Cristo é sem a Escritura. Não podemos confessar quem Deus é sem a Escritura. Não podemos confessar o que é a igreja sem a Escritura. Não podemos confessar quem nós somos sem a Escritura Sagrada. Amém, irmãos? Amém? Por isso nós precisamos nos aprofundar, porque a palavra de Deus é a verdade. Diante de um tempo líquido, diante de um tempo de profundo relativismo, onde as verdades são transmitidas, verdades entre aspas, são transmitidas pela força da persuasão, nós precisamos, a partir de hoje, olhar para esse solo e dizer: não, a minha fé está na Escritura Sagrada. A palavra de Deus vai ser o fundamento da minha família. A palavra de Deus vai ser o fundamento da minha vida profissional. A palavra de Deus vai ser o fundamento da minha vida conjugal. Irmãos, há muitos perigos em nosso tempo. Há muitos perigos. E trazer de volta esse sola, somente a Escritura, é fundamental para a nossa lucidez. E é por isso que eu quero trazer para vocês mais esse princípio da nossa fé. João 5, 39 e 40. João 5, versos 39 e 40, você pode acessar a palavra de Deus. Diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, quereis vir a mim? Será que aqueles judeus compreendiam o que a palavra de Deus diz? Eles julgavam nas Escrituras terem a vida eterna. Perfeito, que bom. Mas a pergunta que Jesus faz é: vocês querem vir a mim? Irmãos, as Escrituras nos tornam sábios para a salvação. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14, 15, 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste formado, foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a vida eterna. Ou seja, é a Escritura que nos torna sábios para termos vida eterna, para termos a salvação pela fé em Cristo Jesus. As Escrituras nos tornam sábios para compreendermos o quão miseráveis somos e pela fé recebermos e absorvermos em nossa alma o sacrifício perfeito e definitivo de Cristo Jesus. A palavra de Deus continua dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para o ensino, útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não há nenhuma parte dela que não seja inspirada. O Espírito Santo inspirou profetas e apóstolos para que eles nos dessem aquilo que Deus sempre quis que vivêssemos. É a palavra de Deus, ela é a autoridade primal, ela é a autoridade final, ela é a autoridade primordial, ela é a autoridade suprema no que diz respeito à qualidade da nossa fé, à substância da nossa fé. Não vivemos pelas experiências, vivemos pelo que a Escritura nos diz. Amém? Eu quero fazer algumas afirmações baseado em 2 Timóteo 4. A primeira afirmação que eu quero fazer é que somente a Escritura deve ser o grito profético diante do derretimento líquido
contemporâneo da verdade. Olha o que diz 2 Timóteo 4:3, eu leio para você. Acompanhe comigo. Diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Irmãos, perceba o diagnóstico que Paulo nos dá 2000 anos antes. Como a palavra de Deus, ela é atual. Como ela é verdadeira. Irmãos, desde quando, percebam só, desde quando a humanidade vem questionando a Sagrada Escritura, estamos substituindo a verdade de Deus, a verdade de sua palavra, por quaisquer verdades. Quaisquer verdades. Esses dias eu vi uma entrevista de um jovem que eu julgava lúcido pelo estereótipo. E ele dizendo, como um professor de matemática, 2 mais 2 é 4, com a mesma força de persuasão. Sabe quando um professor te ensina uma equação e não tem para onde fugir, o resultado é aquele. Ele estava ensinando os seus princípios como um professor de matemática numa escola. E ele estava dizendo o seguinte: eu sou um lobo. E eu não sei se era uma história de Monteiro Lobato que ele estava lendo, ou se era a verdade que ele estava falando acerca de si mesmo. E aí eu compreendi que o que ele estava dizendo era uma verdade para ele. Ele era um lobo, nascido no corpo de um ser humano. Irmãos, eu não estou brincando, eu não estou brincando. Tem protestos na Europa de pessoas que se afirmam cachorros, cães, em corpos de homens. Nós já chegamos a esse grau de loucura, a esse grau de devassidão. Irmãos, nós precisamos voltar aos fundamentos sólidos da fé, porque os cérebros de hoje estão se derretendo diante dos nossos próprios olhos. Vai chegar um tempo, se já não estamos nele, em que o médico, como que é o nome do médico que faz o parto? É o obstetra, né? O obstetra não vai poder dizer assim, é menino, é menina. Porque se ele disser isso, ele vai estar sendo penalizado por uma força de opressão. Ele está vendo o corpo do menino, ele está vendo o corpo da menina, mas ele não pode afirmar nada, porque ele está oprimindo aquela criança a ser o que ela decidirá ser, com o seu juízo, com o seu juízo. Vocês estão entendendo onde nós estamos chegando, irmãos? O chá de revelação vai ser aos 18 anos, aos 19. Vai fazer o chá de revelação com 19 anos de idade. Isso é um absurdo, irmãos. Por isso o retorno à palavra, o retorno à verdade. A gente não pode ser igual Pilatos, em João 18, do 28 ao 38, que diante da verdade perguntou, o que é a verdade? Pilatos. Ele estava diante da verdade, e ele perguntou, o que é a verdade? Olha, o que é a verdade? A verdade se fez carne, diz João 1,14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e verdade. O verbo de Deus é a verdade. O verbo se encarnou, a verdade se encarnou. E Pilatos, diante da verdade encarnada, teve a ousadia de perguntar, o que é a verdade, irmãos? O que é a verdade? Cristo é a verdade. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou você se ancora nisso, ou você fundamenta a sua casa nisso, suas crianças. Irmãos, preste bem atenção. Nós temos que trazer as nossas crianças para a igreja. Nós temos que envolver as nossas crianças na igreja. Envolver as nossas crianças nas atividades da igreja. Eu acho que cada igreja nesse país tem que assumir a responsabilidade de construir uma escola, de construir uma creche. E nós também tínhamos que assumir um compromisso ético com Deus, de construir uma escola cristã aqui em Itaipava. Toda igreja tinha que fazer isso. Aliás, as igrejas deviam se unir para construir escolas cristãs, porque o que se está ensinando nessas escolas a gente não está entendendo, irmãos. Já tem famílias optando pelo ensino em casa. Você sabia disso? Por quê? Porque estão vendo a fé de seus filhos esmorecendo dentro das perversidades que são ensinadas. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse aos seus discípulos em João 8,31, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Amém, irmãos? Queridos, esse relativismo não é novo. Vem desde os sofistas do século V antes de Cristo. Um dos mais famosos sofistas foi Protágoras, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Percebam a sutileza, o devaneio, a loucura. Se entregarmos às verdades, às interpretações humanas, chegaremos a esse ocaso. Chegaremos a este devaneio, a essa loucura. Eu sou lobo. Sou lobo. Dá vontade de falar assim, então vai viver entre os lobos. Passa uma semana entre os lobos. Dá vontade de falar isso para esse jovem. Fica uma semana entre os lobos, dá para ver se os lobos vão te reconhecer, se eles vão entender a sua verdade, ou se eles vão te engolir com poucos dias de vida, mostrando para você a verdade da própria criação. Porque, irmãos, a selva não tem ética não, viu? Você vai andando lá igual um quadrúpede, achando que é lobo, é uma cheirada que eles dão, já veem que você não é lobo e te engolem. Vai ser um gnu no meio da selva africana para você ver. Ah, eu sou gnu, você gnu um dia na selva. O que vai acontecer com você no final desse trajeto? Não é verdade, irmãos? Eu sou gnu, vai viver entre os gnus. Relativismo. Sabe o que Nietzsche disse em 1887, num fragmento? Ele diz assim, não há fatos, apenas interpretações. Você subiria num prédio de 100 andares, num prédio construído de interpretações? Você subiria? Ah, como é que você fez? Não fiz cálculo não, fui interpretando. Levantei 100 andares aqui, sem nenhum cálculo. Você subiria nesse prédio? Você subiria num voo, sem todas as verdades de um voo? Porque voar é um monte de verdade. Se congela a asa, você tem que descer para descongelar um monte. É só conversar com o piloto. Você tem que seguir à risca cada um dos detalhes. Não fugir regras. Irmãos, a vida é assim. São regras, são verdades. Você não entra numa empresa acabando no primeiro dia com os valores da empresa. Isso não existe. Ou você respeita e se adequa aos valores, aos princípios, à missão, à visão daquela empresa, ou você é mandado embora. Mas é rápido. Porque a vida é feita de regras, ela é feita de verdades, ela é feita de leis fundamentais. Imagine um trânsito relativista. Ah, eu estou interpretando aqui esse sinal vermelho como sinal verde. Fala com um policial, que você ultrapassa o sinal vermelho
E aí ele para você e você diz assim, não, eu interpretei que esse sinal é verde, e aí eu resolvi passar. Chega num banco e fala assim, ó, eu tenho consciência e certeza de que eu tenho 6 milhões aqui. Vai lá, faz essa experiência, você vai ver o tamanho da verdade que eles vão jogar sobre você. Vai lá, tem gente que é transeconômico, né? Como que é? Rico preso no corpo de pobre, né? Segunda afirmação, somente a Escritura deve ser o nosso grito profético diante da incerteza das experiências e da subjetividade. Olha o que Paulo diz, versos 1 e 2, eu leio para vocês. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Prega. Insta, ou seja, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, o Espírito Santo de Deus inspirou profetas e apóstolos. Ou seja, em última instância, quem é o autor das Escrituras? Deus. Deus é o único autor das Sagradas Escrituras. Ah, mas ele usou profetas e apóstolos. É verdade. Como Paulo, Pedro, Moisés. Homens que foram usados por Deus, mas prestem bem atenção. Inspirados. Inspirados. Eles não escreveram fora do controle de Deus. O que eles escreveram era a palavra de Deus. Inspirada, inerrante, infalível. Clemente Romano, um dos mais importantes pais da igreja, disse assim: vós vos curvastes sobre as sagradas escrituras, essas verdadeiras escrituras, dadas pelo Espírito Santo de Deus. 2 Pedro 1, do 19 ao 21, diz assim, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não são as suas experiências, é a palavra de Deus. Você pode trazer inúmeras experiências, se elas não estiverem alicerçadas na palavra, anátema. Se algum dia eu assumir esse púlpito e dizer, irmãos, eu tive uma experiência ontem. Os cabelos do meu corpo se arrepiaram. Eu ouvi vozes. E cheguei à conclusão de que qualquer caminho leva a Deus. O que você vai dizer diante dessa experiência que eu tive real? Com sensações corporais, físicas, psicológicas, o que você vai dizer? Pode me internar, irmãos. Já chama um carro para me internar. É esse tipo de solidez que eu desejo para a nossa igreja. Solidez doutrinária, bíblica. Que você não confie no que você ouve pela internet, nos vídeos que você recebe pela internet, que você não seja massa de manobra, porque tem gente, irmãos, que tem uma persuasão incrível, tem gente que tem uma capacidade persuasiva incrível, e ela faz você acreditar em coisas que não estão na Escritura Sagrada. E é por isso que vocês precisam ler a palavra de Deus e me confrontar ali naquela porta. Pastor, o que você pregou ali não tem substância bíblica. E eu vou ter que vir aqui humildemente pedir perdão à igreja de Jesus. Por quê? Porque somos guiados pela palavra de Deus, não pelas interpretações de Heinerson, não pelas interpretações de Daniel, de Valtair, não. É pela palavra
de Deus. Amém, irmãos? Amém? Última afirmação que eu quero fazer. Somente a Escritura pode ser a palavra inspirada de Deus. Desculpa, somente a Escritura, por ser a palavra inspirada de Deus, deve ser a autoridade final e suficiente para a igreja. Percebam só os versos 4 e 5, que eu vou ler para vocês. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, diante das incertezas do nosso tempo, diante das insobriedades do nosso tempo, das loucuras do nosso tempo, dos devaneios do nosso tempo, a igreja precisa voltar-se novamente para a palavra de Deus. Essa paixão pela palavra precisa aquecer a sua alma. Você não pode voltar para casa hoje não se tornando responsável pela sua vida espiritual. Você é o maior responsável pela sua vida espiritual. Você é o maior responsável. Tudo que ficou para trás, ficou para trás. Às vezes a gente vai se culpando, a gente vai se matando, a gente vai, assim, exterminando a nossa alma pelas culpas que a gente carrega, dos erros que a gente cometeu. A gente tem que deixar isso para trás e desenvolver a partir de hoje uma relação profunda, sincera, íntima com o Espírito Santo de Deus através de sua palavra. Porque senão, irmãos, seremos jogados às fábulas desse tempo. Olha que interessante, essa palavra fábula que aparece aqui no verso 4, entregando-se a fábulas, é a palavra grega mitos. Mitos significa ficção, invenção, falsidade. Olha o contraste que Paulo faz nos versos 4 e 5 de 2 Timóteo. Entregando-se a fábulas. Aí Paulo diz assim: tu, porém, Timóteo, o que ele diz? Sê sóbrio em todas as coisas. Essa palavra sóbrio é a palavra nefé. Nefé significa moderado, aquele que tem domínio próprio, um atleta que domina suas paixões. Seja um atleta por um ano, por exemplo. Seja um campeão olímpico. Quantas paixões eles precisam dominar por um único objetivo? Vai para um octógono, por exemplo, do UFC sem treinar, o que vai acontecer com você? Quantos treinamentos, quanta sobriedade, domínio próprio em suas paixões, em seus apetites, em seus nervos. Diz um autor que é um estado livre de toda perturbação. Isso é ser sóbrio, irmão. É ser moderado. É ter um estado mental livre de perturbações. Agora preste bem atenção o que Paulo está dizendo. Paulo escreve essa carta no fim da sua vida. É preciso imaginar, para boa exegese, a boa interpretação do texto, que Paulo foi preso 2 vezes em Roma. No final de Atos, aliás, nesta prisão, ele escreve a carta aos Filipenses. Nesta carta ele diz: morrer é lucro, viver é Cristo. Ele ainda nutria uma esperança de vida. Aqui em 2 Timóteo ele está numa segunda prisão em Roma, mas sem nenhuma esperança. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Ele disse que já estava sendo entregue por libação. Irmãos, em 2 Timóteo 4, Paulo diz assim: todos me abandonaram. Agora pense comigo. Talvez você diga assim: mas pastor, eu enfrento todas essas tragédias da minha alma, porque este meu tempo é difícil. E aí veja onde está a sobriedade, irmãos. Tu, porém, ser sóbrio. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, que já estava vendo a sua própria morte. Ele estava preso. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Preso e abandonado, porque ele disse: todos me abandonaram. E aí ele diz a Timóteo: Timóteo, sê sóbrio, mantenha a sua sobriedade, não se lance, não se jogue no meio das fábulas, das mentiras, das falsidades, dos delírios, dos devaneios, não, sê sóbrio, porque só a palavra de Deus mantém a nossa sobriedade. Só a palavra de Deus, mesmo em meio ao caos, em meio às tempestades da vida, em meio aos nossos piores choros, às nossas piores angústias, só a palavra de Deus nos mantém sóbrio. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio. Só a palavra de Deus, irmãos, no meio desse tempo caótico que vivemos, pode manter a nossa lucidez. Nós precisamos criar os nossos filhos para a lucidez. E quem traz lucidez, quem traz sobriedade, quem traz temperança, quem traz longanimidade para a gente, é o Espírito Santo de Deus, através da palavra que Ele mesmo inspirou. No meio do nosso caos, é a palavra de Deus que nos encontra. Às vezes a gente pensa assim: por que a gente passou por essa desgraça? Por que a gente enfrentou isso? Irmãos, às vezes certos males vêm para o nosso bem. É o confronto que o Espírito Santo queria fazer. Eu te trouxe para cá, porque eu queria que você enxergasse o quão importante eu sou para a sua vida. E quando a gente entende isso, quando a gente está lá no lodo, lá embaixo, no meio da perda, da desolação, da falta de esperança, Paulo ensina para a gente: ser sóbrio. Ser sóbrio. Imagina um apóstolo que plantou tantas igrejas, que escreveu tantas cartas, que teve paixão inquestionável pelo Evangelho e viveu intensamente o Evangelho, agora abandonado. Mantendo a sua sobriedade e escrevendo: Timóteo, sê sóbrio, meu irmão. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar a verdade. Elas vão inventar fábulas. Elas vão dizer que nasceram no corpo errado, vão dizer que é lobo, vão dizer que é gnu, vão dizer que é um monte de coisa. Mantenha a sobriedade. Mantenha a sobriedade da criação. Mantenha a ordem interior, a mesma que eu coloquei no exterior. Sejam sóbrios, leiam a palavra, se debrucem sobre a palavra, não larguem a palavra. Estou vendo várias adolescentes aqui, adolescentes, não abandonem a palavra. Hoje eu vim conversando com meu filho: filho, essa fé que está no seu avô, na sua avó, no seu outro avô, na sua outra avó, está no seu pai, está na sua mãe, não largue Cristo Jesus, Ele morreu por você. Eles vão te oferecer várias propostas, várias possibilidades, e todas elas acabam em morte. Irmãos, toda hora, a gente vai encerrar agora o sermão, toda hora eu tenho que levar alguém
a nossa igreja tem que levar alguém para um centro de tratamento para dependente químico. E jovens adolescentes, vai ter maluco lá na sua escola que vai te oferecer droga. Pessoas perversas, que querem pegar a infância, que querem matar a infância dos nossos jovens. Perversas. Porque só uma pessoa perversa pode entrar dentro de uma faculdade ou de uma escola e vender uma desgraça. E a gente tem que ter misericórdia, inclusive, dessas pessoas, pedindo que o evangelho alcance essas pessoas. Não aceite as propostas do mundo. Não aceite as bebedeiras do mundo. Ah, vamos ali na festinha, vamos beber todas. Não aceite isso. Toda hora eu vejo uma família fragmentada, destruída, acabada por conta disso. Você leva uma pessoa para a Cristolândia, ela fica 3 meses, 4 meses, 5 meses, daqui a pouco ela pula alguma coisa e volta para as drogas. Perde marido, perde esposa, perde filho, perde o carinho por conta dessas desgraças. Jovens e todos nós que estamos aqui, firmem seus pés na palavra de Deus. Ela é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã maravilhosa. Somente a Escritura é o nosso fundamento. Nós queremos viver, ó Deus, alicerçados na tua palavra, no nome de Jesus. Amém.